Olá, gente, tudo bem? Tô aqui tomando meu café da tarde e resolvi conversar um pouco com vocês. Esses dias eu recebi comentário de uma inscrita, um comentário super bacana, que ela encontrou um aparelho simulador no lixo na cidade dela e ela pegou, levou para casa. Daí foi procurar alguma coisa na internet relacionada a esse aparelho, né, para ela usar e achou meu canal. Então caiu de paraquedas aqui no Feliz de Propósito e a gente já trocou algumas mensagens e por último eu disse a ela para ela ter o aval, né, de um médico para iniciar a atividade física direitinho e tal, sempre bom, né, gente? E ela respondeu que já fez isso e que inclusive o médico dela disse que a saúde dela tá ok e que só falta mesmo ela, entre aspas, criar vergonha na cara e fazer atividade física. E então ela já está começando, estou muito feliz, torcendo pelo progresso dela. Então, isso me fez lembrar de uma coisa, né, na minha história, com essa questão de vida saudável, cuidar do peso e tudo. Porque quando eu fui nesse médico, no último médico, que é o meu atual médico, né, que eu vou, pelo menos de 6 em 6 meses eu vou para dar um... É bom, assim, a gente ter compromisso com alguém, de a gente checar como estão as coisas, né, e é muito bom. De vez em quando puxa a orelha mesmo, é o papel deles, mas assim, ele teve muito tato para lidar comigo e isso eu acho que foi assim uma coisa muito importante para o sucesso do tratamento, né, para minha mudança de vida. Eu cheguei lá no consultório muito desacreditada. Eu fui porque eu fiz um acordo com meu esposo que se eu não conseguisse emagrecer em 2 meses, porque eu estava com o telefone do médico, mas eu não queria ir. Eu não queria ir porque eu não queria ouvir tudo que eu já sei, tudo que eu já leio. Eu trabalhei com médicos muitos anos na minha vida. Eu, modéstia à parte, entendo muito de saúde, sei exatamente o que é um estilo saudável, mas eu não conseguia praticar e isso me deixava extremamente frustrada. Então eu falei, eu não quero ir lá para ouvir de novo tudo que eu sei. Não é isso que eu preciso de ferramentas, eu preciso saber por onde começar. E além disso, além de começar, eu preciso de algo que me faça permanecer no caminho certo. Porque eu já fiz tratamento antes disso umas 2 ou 3 vezes, até com medicação e tudo, mas não mudou dentro de mim. Então eu emagreci tudo que eu precisava, depois de um tempo eu voltei a viver como eu era antes e tudo voltou. Também, né? O peso voltou e toda aquela história triste. E nesse médico, eu fiz o acordo com meu esposo. Se eu não conseguisse sozinha, porque eu falei, poxa, eu sei tudo, eu tenho que conseguir sozinha. Eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que dar um jeito. E aí eu comprei o simulador, o meu primeiro simulador, e fiquei 2 meses fazendo do meu jeito, sem saber nada, assim, sem saber quanto tempo eu tinha que fazer, que velocidade, quantas vezes por semana. Fiz do meu jeito. Eu engordei mais. Engordei 2 quilos. Porque além de eu não estar com as orientações de como fazer atividade física aeróbica para emagrecimento, né, que é saber o tempo, a velocidade e a frequência semanal, eu não consegui controlar a alimentação, porque eu também não tinha, apesar de saber muita coisa, eu não sabia as principais. Pois bem, eu engordei mais, então eu tinha combinado com meu esposo e eu fui ao médico. Chegando lá, um senhor já, e eu fui assim bem armada, né? Eu fui lá, falei, você vai passar uma dieta, né? Tantas colheres disso, café da manhã meio pão com uma faca de manteiga, sabe aquelas coisas que a gente já fez e que sabe que não vai viver sempre daquele jeito? Pão integral, não sei o quê.
pensei que ia ser assim. E fui armada. Sentei e ele perguntou, em que eu posso te ajudar? Falei, pois é, doutor, eu vim porque eu estou mais gorda do que eu já sempre, assim, é a época que eu tô pesando mais na minha vida. E eu tô aqui porque eu combinei com meu marido que eu viria se eu não conseguisse sozinha. Então deixei claro pra ele que eu tava lá um pouco contra a minha vontade. E contei pra ele que eu já tinha feito dietas outras vezes com o médico, contei toda a história. E ele ouviu pacientemente. Parecia que eu tava no psicólogo. E de fato ele atuou como tal também, né? Que é uma coisa muito importante. Depois que eu contei toda a minha história, ele virou pra mim e falou assim: olha, eu tenho duas notícias pra te dar. Uma é ruim. Você, pelo que você tá falando aí, você tem uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Aí eu fiquei pensando assim, fração de segundos. Gente, a minha glicose tá alta. Eu tô com 115, mas ainda não tô diabética. O que será essa doença? Ele falou, a sua doença se chama obesidade. Eu quase caí da cadeira, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, porque eu nunca cheguei a um estágio, né, de obesidade muito grave. Eu estava no grau 1 da obesidade, mas eu achei que ia sair de lá fácil, fácil. E aí ele me falou, pela sua história, porque não existe, gente, um exame que você vai lá, faz e dá que você tem obesidade. É uma doença que você descobre pelo seu histórico de vida. Então, uma pessoa que diversas vezes na vida engorda, emagrece, tem muita facilidade para engordar, muitas vezes também muita facilidade para emagrecer. Também uma pessoa que está sempre sendo chamada de sem vergonha. Então ele me falou, olha, essa doença é uma doença grave, é uma doença incurável, mas a notícia boa que eu tenho para te dar é que essa doença tem tratamento. Mas o tratamento é para sempre. Então, primeira coisa, você precisa estar consciente de que você tem essa doença. Mas essa doença, ela tem tratamento, então você precisa se submeter ao tratamento, pegar as ferramentas que você precisa. E daí ele falou uma coisa que me ganhou totalmente, que abriu o meu ser para mudar de vida, que ele falou, olha, você não é sem vergonha, você não engorda porque você quer, você não come tudo que às vezes está ao seu alcance porque você quer. Você tem uma doença e você precisa se cuidar, precisa se tratar. Ora, ninguém fala para o hipertenso que ele é sem vergonha, ninguém fala para o diabético que ele é sem vergonha, ninguém fala para o asmático que ele é sem vergonha. Você respirou ácaro, meu filho é asmático, né? Você se expôs a cheiro forte, deixa de ser sem vergonha, vai viver direito. Para com isso, para de respirar ar poluído. Para de respirar, entendeu? Ninguém faz isso. O hipertenso, né? Todas as comidas industrializadas são cheias de sódio, que é o sal. Então, um perigo para o hipertenso. O hipertenso, às vezes, come até sem saber ali dentro de um alimento industrializado e ele tem um pico na pressão ali. A pessoa vai lá, mede a pressão, cuida dele com todo o carinho e deve ser assim. E dá o remédio, coloca o comprimido sublingual para baixar a pressão, cuida dele, orienta, olha, diminui o sal, faz caminhada e tal. E deveria ser a mesma coisa com o obeso, né? Ter o mesmo trato, o mesmo carinho. Tratar a pessoa como um portador de uma doença e não como uma pessoa relapsa, uma pessoa que não tem vergonha na cara, uma pessoa relaxada, uma pessoa descuidada. Ora, quando a gente está muito gordo, né? A gente relaxa porque, poxa, é difícil achar algo que serve na gente que fica legal, entendeu? É difícil viver acima do peso, é muito difícil.
O mundo não foi feito, né? Embora hoje em dia há mercado, né, para roupas maiores e tudo, mas assim, é, além de não ter, e acho que não deve mesmo se adaptar, porque o que deve acontecer é que haja ajuda pra gente ser, ter o peso normal para nossa estatura e ter a saúde legal. Então, realmente, né, eu mesma, quando não coube mais nas roupas GG, eu falei, poxa, foi essa época aí, eu tenho que fazer algo, porque, né, qual é o limite? Até onde eu vou chegar? Não há limite, o corpo ele se expande mesmo, é incrível. Mas, ó, eu descobri que o corpo, ele responde a tudo que a gente faz a ele, e rápido. Então, com as ferramentas certas, com a ajuda certa, a gente consegue se cuidar. Mas o ponto principal que eu quero falar hoje é sobre essa questão que pensar que você é relaxado, que você não presta, que você não tem força de vontade, isso não é verdade, isso não faz bem, tá? Ninguém quer ficar acima do peso, tanto é que a indústria de emagrecimento está riquíssima, riquíssima, porque todo mundo quer emagrecer. Só que assim, o que precisa haver é uma conscientização e também diagnóstico para quem realmente precisa, né? Igual no meu caso, eu nunca tinha tido um diagnóstico de obesidade. E eu concordo totalmente que eu sou portadora de obesidade. Meu metabolismo é uma coisa de louco, não é normal. Com 2 dias eu posso emagrecer e engordar com uma facilidade fenomenal. Então ele me explicou tudo isso, a questão do metabolismo do obeso, que não é igual de uma outra pessoa. Põe um obeso e uma pessoa que não é obesa e submete os dois à mesma dieta para você ver. O resultado vai ser totalmente diferente. Então eu vim aqui falar para vocês que estão com metas para emagrecimento. Não deixa isso entrar em você, que você não tem força de vontade, que você se envergonha, que você tem que ter força de vontade. Não, você não tem que ter nada. Não tem que ter nada. Você vai se cuidar dia a dia, da melhor maneira que você consegue. Da melhor maneira até onde você viu que você pode fazer pequenas mudanças na sua vida. Tirar o açúcar do café. Tenta adoçante. Não gostou de um? Tenta outro. O que os médicos mais aconselham atualmente, que tem um sabor bem gostoso mesmo também, é o stevia, mas é um preço muito alto. Eu mesma ainda não consumo, mas eu estou planejando trocar o meu adoçante para o stevia. Então, assim, a gente vai fazendo mudanças à medida que a gente pode, à medida que a gente consegue, e pequenas mudanças, né? A gente sabe, né? Assim, ó. Ai, ia pegar a caneta, caiu e eu não posso levantar. Vou usar esse livro aqui. Ó, você tá vindo assim, tá? Você tá vindo assim. Você quer vir pra cá, pra cima. Você não consegue fazer assim de uma vez. Mas você tá vindo aqui, você pode mudar um pouquinho. E no decorrer dessa caminhada, olha, uma mudança pequena que você fez vai ter uma projeção que pode te levar para onde você quer ir. Então não se deixe abater, não ouça essas coisas que não são verdadeiras, tá bom? Se você puder retrucar, com toda educação, retruque a pessoa, né? Fala, olha, não é assim, eu não escolhi ser assim, quem dera se eu não precisasse tá passando por isso, né? De ouvir de você isso. Mas se você não pode, se a pessoa não é do seu, né? Se você não tem muita intimidade, deixa pra lá, anda com a peneira no ouvido, sabe? Sabe a peneira? Você anda com a peneira. Aí, o que passa aqui, você peneira, deixa entrar só o que presta. O que não contribui, você depois arranca a peneira assim, sacode e joga fora, né? Porque as pessoas falam mesmo, às vezes elas não falam por mal, mas elas são descuidadas. A gente às vezes engorda um pouco, as pessoas chegam e falam, nossa, como você tá gordo? Gente, será que ela não sabe que isso vai ofender? Será que ela acha que a gente não viu? Poxa, tá bom.
Tá bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha feito sentido para alguém, espero que ajude alguém. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo para a gente interagir, ok? Tchau, tchau, até a próxima.